Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast. Uma honra estar com vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira que nós estamos aqui. Talvez você esteja assistindo em algum outro dia, mas toda segunda-feira, 10 da manhã, tem um episódio novo. E hoje é uma parceria nossa com os nossos amigos Portas Abertas, que nos trouxeram aqui um dos seus líderes que tem trabalhado na Colômbia, com a igreja perseguida da Colômbia. E eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado pela nossa conversa, pelos testemunhos que nós vamos falar nessa mesa, que é o propósito desse podcast, inspirar você a seguir a Jesus de forma ainda mais radical. Então a gente quer compartilhar essas histórias com você. Eu quero que você ouça com o coração aberto e já pense para quem você vai mandar esse link, esse conteúdo, para que outras pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Beleza? Então vamos embora. Podcast de hoje. Pastor Wolfram, gracias. Muito obrigado por estar aqui. Muchas gracias por venir. No, a ustedes por invitarnos y poder dar a conocer este ministerio tan grande. Eu que agradeço vocês por nos convidar e nos permitir conhecer esse ministério tão grande. O pastor Wolfram não é esse o nome dele, né? Então é um pseudônimo e ele não vai mostrar o rosto, então você vai ver as câmeras sempre por trás, porque ele tá nesse contexto, trabalhando ainda com a igreja perseguida, e isso seria perigoso, ok? Então, para você entender o contexto. E tô com o Gessé aqui também, traduzindo. Fala, Douglas. Gessé, ex-aluno e aluno da Dizascope School. Ex-aluno repetente da Dizascope School. Tá repetindo, né? Segundo ano aí, ajudando nesse projeto. Obrigado por estar aqui, viu? Tamo junto. Pastor, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: a perseguição na Colômbia é por parte da guerrilha, né? E por que a igreja na Colômbia é perseguida? Bueno, hay diferentes cosas que están pasando en este momento. Coisas diferentes estão passando nesse momento. Una es que desafortunadamente desde el ejecutivo de Colombia A primeira é que, infelizmente, desde o Poder Executivo da Colômbia, les ha dado mucho poder últimamente. eles têm dado muito poder ultimamente para esses grupos. La otra es que para la guerrilla no es conveniente cuando se predica el evangelio dentro del contexto. E a outra é que, para a guerrilha, não é conveniente quando a gente prega o evangelho dentro daquele contexto. Cuando un joven se logra convertir al evangelio, Quando um jovem se converte ao evangelho, no quiere saber nada de la guerrilla. ele já não quer saber mais da guerrilha. Entonces, esta es la razón por la cual ellos no quieren que el evangelio crezca dentro de los campos. Então essa é uma das razões pelas quais eles não querem que o evangelho cresça dentro do campo. Entendi. A principal razão é por tirar, de certa maneira, mão de obra deles? Totalmente de acuerdo. Es eso lo que está pasando. Cuando se convierten, no quieren ir a las filas. Totalmente de acordo, porque assim que eles se convertem, eles não querem mais se apresentar às Forças Armadas. Entendi. E eu tava com um pastor da Colômbia aqui, num podcast, e ele disse algo muito forte, que era: eles não têm problema com a pregação do evangelho, mas eles têm problema com quem começa a viver o evangelho. Sí, claro que ahí es donde empieza la persecución. Sim, porque aí é onde vai começar a perseguição. Sim. E hoje, onde é o trabalho? Qual o trabalho que vocês têm desenvolvido com Portas Abertas lá? Bueno, nosotros como Puertas Abiertas, en el caso de nosotros, Então nós, com Portas Abertas, no nosso caso, somos facilitadores dentro del campo. nós somos facilitadores dentro do campo. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos dando a conocer la iglesia perseguida. Então o que isso significa? Quer dizer que a gente está lá para fazer eles conhecerem sobre a igreja perseguida naquela região. Y si Puertas Abiertas desarrolla cualquier tipo de proyecto E se Portas Abertas, então, desenvolve qualquer tipo de projeto en beneficio a la iglesia em perseguida, benefício daquela igreja perseguida, nosotros estamos ahí para supervisar a gente está lá para supervisionar y ayudarle a esa persona que está pasando el problema. e ajudar essa pessoa que está passando por esse problema. Então o trabalho hoje tem sido de conectar essas igrejas. Sí, señor, el trabajo es totalmente dar a conocer el problema que tiene esta persona de persecución com Puertas Abertas. Sim, então totalmente. O trabalho nosso é fazer a conexão do problema que essa pessoa que está sendo perseguida tem com a instituição do Portas Abertas. Entendi. Agora, como é que é a sua
história de conversão? Como é que você conheceu Jesus? Bueno, esa es una historia larga. Então, é uma história grande. Nós estamos com tempo. Siéntanse Tenemos incómodos. tempo. Bueno, yo vengo de un contexto campesino. Então, eu vim de um contexto mais rural. Mis padres fueron desplazados por la violencia hace 50 años. Então, meus pais tiveram que se deslocar, né? Por causa da violência que tinha naquela região. En ese tiempo existían los godos y los liberales, E nesse momento tinha os godos e os liberais. es decir, izquierda y derecha, Extrema esquerda e extrema direita. pero eran extremos. Eram muito extremos. Entonces llegó el punto donde ellos se querían matar, donde se veía el uno al otro. Então eles chegaram no ponto da guerra que eles queriam se matar um ao outro onde eles se encontrassem. Y mis padres pues eran muy jóvenes E meus pais nessa época eram muito jovens. y ellos migraron hacia la otra parte de Colombia. Então eles tiveram que de migrar, né, para outra parte da Colômbia. Entonces allá tuvieron 7 muchachitos E lá tiveram 7 filhos. y yo soy el menor de todos. Eu sou o mais novo, caçula. Mi papá se dedicó a la siembra de la mata de coca. E meu pai se dedicou ao cultivo de coca, né, da planta coca. Ellos nunca estudiaron, Eles nunca estudaram. siempre vivimos en el campo. A gente sempre viveu no campo, sempre viveu no campo. Mi hermano mayor no estudió, Meu irmão mais velho não chegou a estudar, ni el segundo, el tercero, nadie estudió en la nem o casa. segundo mais velho, nem o terceiro mais velho, ninguém estudou lá na Todos nossa fuimos casa. analfabetas, Todos éramos analfabetos. pero le ayudábamos a mi papá en el trabajo que él hacía. Mas ajudamos o nosso pai no trabalho que ele fazia. Entonces, mi papá cultivaba la hoja de coca Então, meu pai cultivava folha de coca y él sacaba este producto a venderlo a una región cercana. e aí ele tirava esse produto e ia vender numa região ali perto. Y así lo hacía constantemente, E aí ele fazia isso constantemente. hasta que llegó el día en que mi papá se enfermó. E aí chegou um dia em que ele ficou doente Él fumaba mucho cigarrillo. porque ele fumava muito cigarro. Él nunca fumó droga, Nunca usou droga. ni marihuana, ni cocaína. Nem maconha, nem cocaína. La cultivó por muchos años, Ele cultivou elas por muitos anos pero el cigarrillo le produjo asma. e aí o cigarro produziu nele asma. Se enfermó, entonces tuvo que vender esa finca y salir a un E aí pueblo. ele ficou doente, teve que vender a fazenda e voltou pro povoado. Pero ya estaba muy enfermo. Mas ele já estava muito doente nesse ponto. Entonces, cuando llegó a esse pueblo, murió. Então, quando ele chegou nesse povoado, ele acabou morrendo. Yo, que era el menor, tenía 10 años aproximadamente. Eu era o mais novo, tinha 10 anos aproximadamente. Mi mamá quedó con 7 muchachos en una ciudad que no conocía, Minha mãe ficou com 7 filhos numa cidade que ela não conhecia, Uau. sin saber qué hacer. sem saber o que fazer. En el pueblo donde nosotros íbamos primero, E aí, nesse povoado onde nós fomos primeiro, allá no habían carros, ni motos, ni não nada. tinham carros, não tinham motos, não tinham nada disso. Solo el comercio de la coca era lo que producía en ese lugar. O que movimentava o comércio era a produção de cocaína, a produção de coca, né, da folha. Pero cuando salimos al otro pueblo donde mi papá murió, Mas aí, quando nós fomos pro outro povoado onde foi que meu pai morreu, ahí fue donde vinimos a conocer un carro. foi lá onde que a gente conheceu um carro, por exemplo. Y empezamos a tener una vida muy diferente. E começamos a ter uma vida diferente. Mi hermano, que es mayor de mí, Meu irmão mais velho, él y yo cogimos el camino de las drogas. a gente escolheu o caminho das drogas. La que no se fumó mi papá, Mesmo que meu pai não tenha usado. nos la fumamos nosotros. Ele fumou o que o pai dele não fumou. Entonces, desde los 15 años yo empiezo ese camino. Então, desde os 15 anos, eu comecei nesse caminho. Y duré 7 años E aí, de durante drogas. 7 anos, ele ficou nesse mundo das drogas. Estuve de calle, bien, Ficou em situação de rua, sacaba basura, comida de las basuras para comer, tinha que procurar comida no lixo para poder comer, dormía en los andenes. dormia debaixo dos lugares, das pontes, né? Y en algún momento, como por la misericordia de Dios, Em algum momento, por causa da misericórdia de Deus, llegó a una ciudad a gente chegou a uma cidade llamada Armenia. chamada Armênia. Y ahí aprendo a trabajar la soldadura y la mecánica industrial. E aí lá eu aprendi a profissão de soldador, né? E Mecánica a industrial, mecânica industrial. de manera empírica. De maneira própria, né? Empírica. Pero había algo curioso en ese lugar. Mas tinha algo curioso nesse lugar. Cada vez que yo pasaba por el frente de la casa de una señora, Toda vez que eu passava de frente à casa de uma das senhoras, ella me decía, negro, Cristo te ama. ela dizia: Negro, olha, Cristo te ama.
O negro, Dios tiene un propósito Ou então contigo. eu falava, ô nego, Deus tem um propósito contigo. Yo podía pasar 5 veces y la señora estaba parada en la puerta. Ele podia passar 5 vezes pela casa, a mulher tava na porta falando Siempre isso me pra ele. repetía lo mismo. E sempre repetia a mesma coisa. Ella nunca sacó su Biblia para decirme otra cosa, Ela nunca tirou a Bíblia pra tentar falar uma outra coisa pra ele. ni para decirme los marihuaneros se van al infierno, ni los bazuqueros se van al infierno, no, nada. Nem pra falar, olha, os maconheiros, né, vão pro inferno, quem consome drogas vai pro inferno. Siempre me decía, Cristo te ama, Ela Dios sempre tiene un falava assim, propósito olha, contigo. Cristo te ama e tem um propósito pra você. Y ella me decía negro porque yo trabajaba limpiando calderas, E ela me chamava de negro porque eu trabalhava limpando caldeiras. entonces salía literalmente negro. Então ele saía literalmente, né, negro. Y ella siempre me decía lo mismo. E ela sempre dizia a mesma coisa. Pasó un buen tiempo, casi 5 años tal vez, E aí, passando um bom tempo, mais ou menos uns 5 anos, y hasta que un día, un sábado, e até que um dia, num sábado, eran como las 3 de la tarde, estábamos sentados tomando cerveza y aguardiente con unos amigos. era mais ou menos umas 3 da tarde, a gente tava sentado, tomando cerveja, cachaça, né, aguardiente, com uns amigos. Yo ganaba muy buen dinero en ese tiempo E eu já tava ganhando dinheiro bom nessa época. y eso me alcanzaba para darle a los amigos y comprar toda la droga que yo quisiera para E consumir. isso era suficiente para eu sustentar isso nos meus amigos e também consumir toda a droga que eu quisesse. Y a mí me pagaban el día sábado, E aí, eles me pagavam, né, no dia de sábado. pero ya el día domingo en la tarde ya no tenía nada. E aí, chegava no domingo, eu já não tinha mais dinheiro nenhum. La que no me había fumado, me la había inhalado. O dinheiro que eu não tinha fumado, eu tinha inalado. Y esa era mi vida. E assim era a vida que eu levava. Y ese día, el sábado, llegó la señora E aí, nesse sábado, chegou essa mesma y senhora me tocó la espalda así por detrás. e me tocou assim nas costas, por trás. Y me dijo, negro, mañana lo invito a la iglesia, escuela dominical. E disse, nego, amanhã eu te convido pra igreja na escola dominical. Entonces yo por quitármela de encima le dije, mañana voy. E aí, pra eu tirar ela de cima de mim, falei, olha, amanhã eu vou então. Y ella era bajita, toda nalgoncita. Ela era baixinha, com quadril largo, Y ella salió moviendo sus caderas e ela saiu rebolando. y nosotros burlándonos de ella. E a gente fazendo piada dela. Entonces, al otro día, E aí chegou outro dia, yo llegué como a las 5 de la mañana al lugar donde yo dormía. eu cheguei mais ou menos às 5 da manhã lá no lugar onde eu dormia. Yo traía de todo en mi cabeza. Eu já tava com tudo aquilo remoendo na minha cabeça. Venía muy trabado, había tomado mucho alcohol, Eu tava lá trabalhando, tinha muito trabalho, tava tomando muito álcool. pero ella llegó a las 7 de la mañana. Mas aí ela chegou às 7 da manhã, Negro, bateu na porta e disse, nego, vamos para la iglesia. vamos pra igreja? Yo le dije, yo no voy por allá. E ela disse, não, ele disse, não, eu não vou pra lá. Yo no tengo plata ni para transporte ni para comida. Yo no voy por allá. Váyase usted sola. Eu disse, eu não tenho dinheiro pra comida, não tenho dinheiro pro transporte, vai você sozinha. Y ella me dijo, no importa, negro. Vamos, que yo le pago la comida y le doy para el transporte, pero vamos para la E iglesia. ela disse, não importa, nego, eu pago o seu transporte, te dou o dinheiro pra comida e a gente vai junto pra igreja. Cada vez que esta señora me invitaba o cada vez que esta señora me decía, Cristo te ama, Cada vez que essa senhora chegava e me convidava, ou então que ela dizia, olha, Cristo te ama, yo la insultaba eu insultava con ela. palabras muy gruesas. Com palavras muito duras, Mire, muito grossas. señora, no me hable de eso. Ele dizia, senhora, não fique falando pra mim disso. Pero a ella no le interesaba. Mas ela não tava nem aí. Ella siempre me invitaba. Ela sempre convidava ele. Y ese día tocó mi puerta. E esse dia ela chegou, tocou na porta dele. Yo no me di cuenta que ahora estaba montado en un taxi y rumbo a una iglesia evangélica. Eu nem percebi quando eu já tava dentro do táxi rumo à igreja evangélica. Y cuando llegamos a ese lugar era muy grande. E aí quando a gente chegou no lugar, na igreja, era um lugar muito grande. Habían naves de sillas de 6 acá y un pasadizo por la mitad. Tinha um conjunto de cadeiras de 6 de cá, 6 de cá e um corredor no meio. Pero la tercera y la cuarta silla por este lado, de allá para acá, estaban vacías. Mas aí a terceira e a quarta cadeira de lá pra cá estavam vazias. De resto, toda la iglesia estaba llena. Todo o resto da igreja, né, tava cheia. Y ella me dejó en la tercera y ella se hizo en la cuarta. E aí ela sentou na terceira fileira e me deixou na quarta. Entonces empezó el pastor a predicar. E aí o pastor começou a pregar. Cuando él empezó a predicar, todo me lo decía a mí. E aí, quando ele começou a pregar, tudo que ele pregava estava falando comigo. Entonces yo dije, esta señora es muy zapa, E aí, sapa? metida. E aí eu disse, a senhora é muito metida. Todo se lo vino a contar a este hombre. Veio aqui e contou tudo pra esse homem aí. Ó. Pero dentro de mí había otra voz que me decía que
no era así. Mas aí dentro de mim tinha uma voz que falava, olha, não é isso que tá acontecendo. Que ella me conocía, pero no a profundidad de lo que ese hombre estaba hablando. Que, olha, ela até te conhece, mas não na profundidade que esse homem tá falando. Y así era, él hablaba cosas que nadie más conocía. E aí ela começou a falar coisas que ninguém mais sabia. Pero al igual, mi conclusión era esa. Mas, da mesma maneira, minha conclusão era a mesma. Finalmente el pastor terminó su predicación E acabou que o pastor terminou a mensagem dele. y estando todos sentados dijo, levanten la mano los que van a aceptar a Jesús en su E corazón. aí todo mundo estava sentado, ele disse, levantem a mão aqueles que vão aceitar Jesus no seu coração. Entonces, 5 personas que estaban en la parte de atrás levantaron las manos. E aí 5 pessoas que estavam no fundo da igreja levantaram a mão. Yo crucé las mías. Eu cruzei os meus braços. El problema no era conmigo. O problema não é comigo. Bueno, él dijo, pónganse de pie, por favor. E ele disse, fiquem de pé, por favor. Entonces, todos nos pusimos de pie porque pues todos se pararon. E aí todo mundo ficou de pé, né? Ele ficou de pé também. Y él dijo, voy a invitar a los que van a aceptar a Jesús en su corazón que pasen al frente. E aí ele disse, vou convidar aqueles que vão aceitar Jesus em seu coração para virem aqui na frente. Entonces, pasaron los 5. Então foram 5 do fundo da igreja até lá na frente. Yo estaba quieto ahí. Eu tava quieto ali no meu lugar. Dijo el pastor, uno siempre acostumbra a decir las cosas 3 veces, E aí o pastor disse, a gente costuma fazer esse convite 3 vezes. pero yo solo voy a decir 2. Mas hoje eu só vou fazer 2 vezes. Pasen al frente los que van a aceptar a Jesús en su Venham corazón. aqui na frente os que vão aceitar Jesus no seu coração. Y la señora que estaba detrás de mí E aí a senhora que estava atrás de mim me dio una palmada bateu nas minhas costas. y me dijo, negro, vaya que usted lo necesita. Disse, nego, vai que você precisa. Yo miré para mi izquierda Eu olhei pra Para esquerda, minha direita. pra direita, y la gente me miraba. e tava todo mundo me olhando. De pena agaché mi cabeza y me fui. Envergonhado, eu abaixei minha cabeça e fui. Pero aquí adentro había una palabra que me retumbaba. Mas dentro da minha cabeça tinha uma palavra que ficava martelando. De esta señora yo me voy a vengar. Eu vou me vingar dessa senhora. Yo no me voy a quedar con esta. Eu não vou ficar, não vai ficar assim isso. Hice todo lo que el pastor dijo. Eu fiz tudo que o pastor falou. Levanté las manos como él dijo. Levantei as mãos como ele Repetí las disse. palabras como él dijo. Repeti as palavras que ele disse. Pero nunca acepté a Jesús en mi corazón. Mas nunca tinha aceitado Jesus no meu Solo coração. repetí lo que él me dijo. Eu só repeti o que ele falou. En mi corazón solo estaba vengarme de esta señora. E meu coração só tava pensando, preciso me vingar dessa senhora. Yo llegué como a la 1 de la tarde a la casa donde yo vivía. E aí eu cheguei 1h da tarde na casa onde eu morava. Me acosté a dormir Deitei pra dormir y me levanté como a las 5. e levantei mais ou menos 5. Me bañé Tomei um banho y me fui para donde la señora. e fui lá pra onde a senhora morava. Y me armé un cigarrillo de marihuana bien grande E aí eu montei um cigarro de maconha muito grande y me le senté en la puerta de la casa de ella. e sentei na porta da casa dela. Lo prendí y todo el humo se lo tiraba por debajo de la puerta. E eu acendi o cigarro e todo o fumo eu soltava por debaixo da porta dela. Y yo dije, con esto jamás me volveré a invitar a una iglesia evangélica. Porque aí, dessa forma, ela nunca mais vai me convidar pra ir numa igreja evangélica de novo. Nunca he visto una persona con tanto amor Eu nunca vi uma pessoa com tanto amor. y creo que muchas veces ni me comporto como ella. E eu acredito que até hoje, muitas vezes, eu nem me comporto como ela. Ella llegó y abrió la puerta Ela chegou, abriu a porta da casa con dela, todo el cuidadito com todo o cuidado, y me miró hacia abajo e mirou pra baixo, olhou pra y me mim dijo, negro, e disse, nego, yo no te voy a soltar hasta que el Señor te coja. eu não vou te soltar até que o Senhor te recolha. Y volvió y cerró la puerta. E voltou pra dentro da casa. Ah, Yo quedé más trabado de lo que estaba Eu fiquei mais travado do que eu tava. porque yo esperaba la reacción de ella. Porque o que eu esperava era uma reação dela. Yo estaba con piedras acá Eu tinha para pedra de um lado, pedra do outro. porque yo pensaba que ella iba a salir con un baldado de agua, con la escoba. Porque a eu pensei tirar. que ela saía com um balde de água pra jogar em mim, com uma vassoura, Y nada. e nada. 15 días después de esto, E aí, 15 dias depois disso, vino una familia a la habitación donde yo vivía veio uma família até o lugar onde eu morava. y me enseñó Mateo 28, 19 al 20. E me ensinou Mateus 28, do 19 ao 20. Pero ellos no me hablaron como a una persona que no conocía de Dios. Mas eles, quando eles chegaram, eles não falaram comigo como alguém que nunca tinha ouvido falar Ellos de me Deus. hablaron como si yo fuera un conocedor de la palabra. Eles já falaram comigo como se eu já fosse um conhecedor da palavra. Y me dijeron, la Biblia dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. E disse, olha, a Bíblia fala pra gente que nós precisamos ir e fazer discípulos. Porque esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Porque essa é a nossa responsabilidade como igreja. Yo no entendía nada. Eu não entendia nada. De hecho, era analfabeto. Até então, eu era analfabeto. Yo no sabía leer ni escribir. Eu não sabia ler nem escrever. Entonces, así que lo que ellos decían era eso. E assim, La- tipo, o que eles falavam era isso. La responsabilidad de predicar el evangelio. A responsabilidade de pregar o evangelho.
Como a los 4 o 5 días, E aí, 4, 5 dias mais ou menos É. depois, estaba tomando y me fui detrás de una mujer eu tava bebendo, né? E fui atrás de uma mulher. y fui a subir un barranco para saltar por encima de la casa. E aí eu fui subir num morro pra tentar saltar em cima da casa. Y me resbalé y me caí otra vez abajo. E aí eu tropecei e caí de novo lá embaixo do Y barranco. me partí la tibia y el peroné. E aí eu parti os meus ossos, né? A tíbia. Me pusieron quebró. una E o platina, calcanhar. me pusieron una platina así larga, E como aí 20 puseram centímetros, parafuso, né? Uma placa de 8 centímetros mais ou 8 menos. tornillos por un lado y uno por el otro. 8 parafusos de um lado e um parafuso do outro. Y no pude volver a soldar, E aí eu não pude voltar a ser soldador. porque la reacción de la soldadura con el platino se me calentaba el pie. Porque a reação da solda, né, com metal que foi colocado, com a chapa de metal que foi colocado, não era boa. Esquentava. Esquentava. Entonces me fui de ahí E aí eu fui embora desse emprego. y volví a caer otra vez en las drogas. E voltei a afundar de novo nas drogas. Entonces, de un momento a otro me voy a coger café a las fincas. Então, de um momento ao outro, eu comecei a trabalhar pegando café nas fazendas. Pero había algo curioso que cada vez que yo estaba cogiendo café, E acontecia alguma coisa curiosa, né? Que toda vez que eu tava lá colhendo café, había un evangélico al lado mío. tinha um evangélico do meu lado. O con un radio escuchando música cristiana, Ou com algum radinho, escutando música cristã, o hablándome del Señor. ou falando comigo do Senhor. Siempre pasaba lo mismo. Sempre acontecia a mesma coisa. Uau. O llegaba a un lugar y el dueño de la finca era cristiano. Ou então eu chegava num lugar e o dono da fazenda era cristão. Entonces, después de todo eso, dije, me voy a volver evangélico. E aí, depois de tudo isso, ele falou, cara, eu preciso virar evangélico. Y decidí, dije, me voy a volver evangélico y repetía esas palabras en mi E cabeza. ele ficou repetindo, eu vou virar evangélico, eu vou virar evangélico, eu vou ficar evangélico. Entonces yo tenía un tío que era el único hermano de mi papá. E aí ele tinha um tio, que era irmão único do seu pai. Para mí él era la autoridad de nosotros. Pra ele, né, pra mim ele era a autoridade maior sobre nós. Entonces yo dije, voy a ir a decirle a mi tío que me voy a volver evangélico a ver qué me dice, qué E consejo aí me ele da. falou, olha, eu vou até o meu tio, vou falar pra ele que eu vou virar evangélico e vou ver o que ele fala sobre isso. Lo que él me dijera para mí, eso yo lo iba a hacer. E aí o que ele dissesse pra mim era o que eu ia fazer. Entonces llegué donde él E aí eu cheguei onde ele tava, y le dije, tío, me voy a volver evangélico. e eu disse, tio, eu vou virar evangélico. Y él se quedó mirándome a los ojos E ele ficou olhando nos meus olhos. y me dijo, mijo, la mejor decisión que usted puede tomar. E ele disse, meu filho, é a melhor decisão que você pode tomar. Lo curioso es que él era el brujo más importante de ese pueblo. E uma coisa curiosa é que ele era o bruxo mais importante daquele povoado. Yo no sabía qué relación había entre Dios y un brujo. Eu não fazia ideia de qual relação tinha Deus e um bruxo. Para mí era lo que dijera mi tío, eso lo iba a hacer. Pra mim era, o que eu disser do meu tio, eu vou fazer. Y tomé la decisión y dije, me voy. E aí eu tomei essa decisão e disse, eu vou. Entonces fui a buscar a mi mamá Fui buscar a minha mãe, y pensaba, cuando lleguen de mi mamá le voy a decir que yo soy evangélico. e aí eu pensei, quando eu chegar lá na minha mãe, eu vou falar, olha, eu vou dizer pra ela que eu sou evangélico. Mi mamá no era ni católica, ni evangélica, ni nada. Minha mãe não era evangélica, não era católica, não era nada. Ellos nunca adoraron a ningún Dios. Ela nunca adorou a nenhum Deus. Cuando yo iba de camino para allá, E aí, quando eu tava caminhando lá pra casa da minha mãe, hay una ciudad que se llama Ibagué. tem uma cidade que chama Ibagué. Desde los llanos orientales Ali na parte montanhosa, nos Llanos Orientais. hasta el departamento del Valle, Até o estado, né, departamento do Vale. en bus hay como unas 18 horas. De ônibus é mais ou menos umas 10 horas. Y yo me caminé esa carretera 3 veces en mi vida de drogadito. E aí eu já tinha feito esse trajeto 3 vezes durante esse tempo, né, de adicto nas Yo drogas. iba, venía y así me iba tirando dedo como comúnmente le dicen. Eu fazia esse trajeto assim e voltava pedindo carona. Pero ese día que yo iba para la casa, E aí, nesse dia que eu tava indo pra casa, saliendo de Ibagué, saindo da cidade, né, hay un barrio que se le llama Picaleña. tem um bairro lá que se chamava Picalinha. Entonces ahí hay una casa sola, Aí, una casa que está desocupada. e lá tem uma casa abandonada, uma casa que tá desocupada. Yo saqué mis cartones, los coloqué ahí y
unos ladrillos y me acosté. E aí eu tirei os meus cartões, coloquei tudo ali e me encostei, né? Deitei no piso mesmo. Pero curiosamente yo tenía una Biblia en mis manos E de maneira curiosa, né? Eu tinha uma Bíblia nas minhas mãos comigo. y yo cargaba con ella, E eu sempre andava com ela, aunque no sabía leer. mesmo que eu não soubesse ler. Y ese día, en ese lugar, E aí nesse dia, nesse lugar, allá le llamamos una carnicería. lá a gente chama um açougue, né? Las carnicerías antiguas son un mesón como este, pero con baldosa, Baldosa. piso, eso que se le pone al piso a los baños. Lá era como se fosse uma mesa grande, só que ela era toda revestida de azulejos. Y aquí había un tubo así y bajaba para colgar la carne de ahí. E aí aqui tinha como se fosse um cano, né, que ficava por cima para pendurar as carnes. Y eso estaba ahí. E aí eu tava lá. Entonces yo dije, para quedarme dormido me voy a fumar un baretico. Aí eu disse, pra eu conseguir dormir, eu vou fumar um cigarrinho. Entonces saqué la Biblia, la puse a un lado Então eu tirei a Bíblia, coloquei do lado y me puse a armar el barete. e comecei a armar. Me lo fumé. E fumei. Cuando ya iba por la mitad, Quando eu tava na metade dele, me dio por coger la Biblia y pararme en ese mesón. me veio de pegar a Bíblia e ir pra essa mesa. Y empecé a hablar de lo que la última pareja me había enseñado ese día en la casa. E aí eu comecei a falar sobre o que esse casal, né, tinha me ensinado no último encontro nosso lá na minha casa. Yo predicaba de Mateo 28:19. Eu al tava 20, pregando sobre Mateus 28:19. como si yo fuera un predicador, Como se eu fosse um pastor, um pregador. invitando a la gente a que fuera al culto. E convidando as pessoas para que fossem pro meu culto. Cuando yo caigo en cuenta de eso, casi 40 minutos después, E aí, quando eu caí em mim, né, quase 40 minutos depois fazendo isso, me agarré a reír. eu comecei a rir. Y pues, pensaba que esa era la reacción que produce la marihuana. E pensei, cara, isso daqui deve ser feito da maconha. Y me acosté y me quedé dormido riéndome ahí. E aí eu deitei e fui dormir rindo. De ahí para acá nunca más me volví a acordar en ese tiempo. Al otro día no me acordé qué había pasado. E aí, no outro dia, eu não me lembrava muito bem o que tinha acontecido. Seguí mi camino cuando llegué a la casa. Eu segui meu caminho quando cheguei na casa, né? Entonces le dije a mi mamá, E aí eu disse pra minha mãe, mamá, me volví evangélico. mãe, eu virei cristão. Yo todavía no había aceptado a Jesús en mi corazón, Eu ainda não tinha aceitado Jesus no meu coração, pero ya quería aceptarlo. mas eu queria aceitar. Mi mamá me abrazó y me dijo, qué bueno, mijo. E a minha mãe me abraçou e disse, que bom, filho. Yo sé que todas las personas que se meten a esa religión cambian, Eu sei que todas as pessoas que entram pra essa religião, elas mudam. pero tenía otro problema en la casa. Mas aí tinha outro problema na casa. Es que mi hermano era drogadicto. É que meu irmão também era dependente de drogas. Entonces yo fui y me encontré con una señora amiga de nosotros E aí de la eu infancia. fui e me encontrei com uma senhorinha que era amiga nossa de infância. Entonces yo le dije a ella que estaba buscando una iglesia para congregarme. E aí eu falei pra ela, olha, eu tô buscando uma igreja pra congregar. Y ella me dijo, yo llevo 3 domingos yendo a una iglesia, si quiere vamos. Ela disse, olha, eu já tô há 3 domingos indo nessa igreja. Se você quiser, a gente vai junto. Entonces me fui con ella E aí eu fui com ela pra essa igreja. y ahí le entregué mi corazón al Señor. E entreguei o meu coração ao Senhor. Dios hizo un cambio extremo en mi vida. E aí Deus fez uma mudança extrema na minha vida. Le cogí fastidio a la droga. Eu comecei a fugir do caminho das drogas. No podía sentir el olor, Eu não conseguia nem sentir o cheiro mais. pero mi hermano consumía en la casa. Mas meu irmão estava consumindo droga lá na minha casa. Entonces ahí tenía que tomar una decisión. E aí eu tinha que tomar uma decisão. O seguir siendo muy amigo de él Ou seguir sendo muito amigo do meu irmão, o dejarlo a un lado. ou deixar ele de lado. Pero como quería agradar a Dios, E aí, como eu queria agradar a Deus, lo dejé a él a un lado. eu acabei deixando ele de lado nesse momento. Mientras me fortalecí en la palabra. Enquanto eu ainda estava me fortalecendo na palavra. Mi problema más grande era que yo no sabía leer. O meu problema maior nesse momento é que eu ainda não sabia ler. Entonces yo llevaba mi Biblia todos los días a la iglesia Então eu levava minha Bíblia todos os dias para a igreja y yo le decía al Señor, e eu dizia pro Senhor, Señor, enséñame tu palabra para yo enseñársela a otros. Senhor, me ensina a tua palavra para eu poder ensinar para os outros. Y esa era mi oración, E essa era a minha oração, todos los días, todos os dias, que eran los días de culto. que eram os dias, né, de culto. Yo nunca ocupé un asiento de adelante, Eu nunca sentei na frente da igreja. siempre era en las sillas de atrás. Sempre eu sentava nas cadeiras do fundo. Y cuando alguien llegaba y el pastor decía, por ejemplo, abran la Biblia en Lucas. E aí, quando o pastor chegava e dizia, por exemplo, abram a Bíblia em Lucas. Entonces yo miraba el que estaba delante de mí, cuántas hojas más o menos tenía de aquí. Eu olhava para quem estava na minha frente, eu olhava mais ou menos quantas folhas E tinham assim eu abria, abertas e eu abria mais ou me menos hacía que parecido com leía. ele. Fingia que lia a Bíblia Y volvía y cerraba. e fechava ela.
Nunca me hice al frente porque pensaba que el pastor me iba a decir en algún momento, lea tal versículo. Eu nunca sentei na frente porque eu sempre imaginei que o pastor ia pedir pra eu ler alguma coisa no culto. Yo tenía un amigo dentro de la iglesia Mas eu tinha um amigo dentro da que igreja él sabía toda mi vida. que sabia minha vida por inteiro, conhecia minha vida inteira. Entonces pasaron 7 meses. Então, 7 meses passados, né? Cuando un día el pastor dijo, abran la Biblia en el Salmo 23. Quando o pastor disse, abram a Bíblia em Salmos 23. Yo abrí mi Biblia en el Salmo 23 Eu abri a minha Bíblia no Salmos 23 y empecé a leer. e comecei a ler. Entendí lo que él estaba leyendo Entendi o que ele estava lendo y lo que yo estaba leyendo. e o que eu estava lendo também. Cuando yo veo que estoy leyendo, Quando eu percebo, eu tô lendo, me dieron muchas ganas de llorar. me deu muita vontade de chorar. Me metí a un baño Eu fui pro banheiro y lloré todo el culto. e fiquei lá chorando durante todo o culto. Cuando se terminó el culto Quando acabou o culto y yo salí del baño, e eu saí do banheiro, el amigo mío esse meu amigo se me acercó y me dijo, chegou perto de mim e disse assim: Wonfen, Monfen, ¿volviste a consumir? você voltou a usar droga? Yo le dije, no. Eu disse: não. Venga, le muestro algo. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Y le leí el Salmo 23. E eu peguei e li o Salmo 23 pra ele. De ahí en adelante seguí leyendo E aí, desse momento em diante, eu continuei lendo. y trataba de transcribir cada texto, escribirlo a un cuaderno E aí eu pegava e transcrevia todo o texto que eu lia, para ir como agilizando mi escritura. pra ir desenvolvendo a parte escrita, minha habilidade de escrita. Entonces, hasta ahí Dios hizo algo grandísimo en mi vida. E então, até aí, Deus fez uma mudança, né? Fez algo grande na minha vida. Entonces, parte de lo que es mi conversión es esa. E aí, parte do que é minha conversão é isso. Después de que yo ya aprendí a leer y que la gente me venía donde yo estaba para que les explicara la Biblia. E aí, a partir do momento que eu comecei a ler, aprendi a ler, as pessoas começaram a vir até mim para que eu explique a Bíblia para eles, explicasse a Bíblia para eles. Venían médicos, Vinham venían médicos, personas de la iglesia muy importantes. Pessoas importantes dentro da igreja. Es que no entiendo qué dice aquí. É porque eu não tô entendendo o que tá falando aqui nesse texto. Y Eles Dios falavam me pra daba ele. sabiduría para darles una palabra. E Deus me concedia sabedoria para dar para eles uma palavra. Entonces la iglesia, el pastor me puso a trabajar en muchas cosas en la iglesia. E aí, lá dentro da igreja, o pastor começou a me colocar para trabalhar em muitas coisas. Yo trabajaba con niños, con Trabalhava com jóvenes, crianças, com jovens, con adultos. com adultos. Y esa era la parte que yo hacía. E essa era a função, né, que eu exercia Pero lá dentro. nunca estuve contento con lo que estaba haciendo. Mas eu ainda não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Yo le decía, Señor, yo no quiero estar encerrado en estas 4 Eu paredes. falava, Senhor, eu não quero ficar aqui preso nessas 4 paredes. Aquí hay 33 líderes Aqui a gente já tem 33 líderes que pueden hacer muchas cosas. que podem fazer muitas coisas. ¿Qué hago yo, Señor? O que eu tô fazendo aqui, Senhor? Yo siempre era ayuno y lo que podía leer de la Biblia. Eu sempre jejuava e lia o que conseguia da Bíblia. Trabajaba 3 días en la semana. Trabalhava 3 dias por semana. Y en esos 3 días Dios me daba para que mi mamá comiera toda la semana. E aí, nesses 3 dias, Deus concedia pra mim o que era necessário pra minha mãe e eu comíamos por toda semana. Y un día estando yo ayunando, E um dia eu estava jejuando, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? eu disse, Senhor, o que você quer que eu faça? Y me arrodillé en el púlpito. E me ajoelhei em cima do púlpito. Y yo estaba arrodillado y con mis manos así. Eu estava ajoelhado e com minhas mãos apoiadas. Hacía como 8 días habíamos hecho un letrero grande que decía Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. E fazia uns 8 dias que nós tínhamos feito um letreiro grande escrito Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Y entonces sentí una voz y la mano aquí en mi espalda Então eu senti uma voz e uma mão nas minhas costas, que me dijo, mira a la derecha y dime qué ves. que disse assim pra mim, olha pra sua direita e me fala o que você tá vendo. Y yo miré a la derecha y dije, no veo nada. E eu olhei pra direita e falei, não tô Veo vendo solo una nada. pared. Eu tô vendo só uma parede. Volví y me dijo lo mismo, mira a la derecha y dime qué Eu ves. voltei, né, abaixei a cabeça e escutei de novo. Olha pra direita No e me veo fala o nada, que você veo tá solo vendo. una pared. E ele falou, não tô vendo nada, eu só tô vendo uma parede. Pero lo curioso es que esa pared tenía toda la información de la iglesia. E o curioso é que nessa parede tinha toda a informação da igreja. Pero yo solo veía una pared blanca. Mas eu só conseguia ver uma parede branca. Y luego me dijo, mira a la izquierda y dime qué ves. E aí ele falou, olha pra esquerda e me fala o que você tá vendo.
Entonces yo volteé a mirar a la izquierda y no había nada. E quando eu olhei pra esquerda, também não tinha nada. También era una pared blanca, Também era uma parede em branco. pero también había información en esa pared. Mas também tinham informações No nessa veía, parede. no veía nada de lo que había ahí, solo una pared blanca. Eu não conseguia ver nada, somente uma parede branca. Luego me dijo, mira al frente y dime qué ves. E aí ele me disse, olha pra frente, e o que você tá vendo? Habíamos hecho ese letrero grande, Nós tínhamos feito esse letreiro grande. pero no veía el letrero, Mas eu solo não una pared conseguia blanca. nem ver o letreiro, eu via só uma parede branca. Finalmente, yo termino mi ayuno, E aí, finalmente, eu terminei meu jejum, saqué mi bicicleta ya para irme para la casa. tirei minha bicicleta pra eu voltar pra casa. Entonces cogí la bicicleta, la puse ahí en la calle y fui a cerrar la puerta. E aí eu peguei a bicicleta, apoiei ali na rua e fui fechar a porta da igreja. Cuando yo cogí la puerta para cerrarla, Quando eu peguei a porta pra fechar, volví a escuchar la voz que me dijo, ¿qué ves? voltei a escutar essa voz que me dizia, o que você tá vendo? Yo veo una puerta, E eu falei, eu vejo uma porta. no veo nada más. Não vejo nada mais. Y cuando yo cierro y doy la vuelta, E aí, quando eu fecho a porta Tengo e una viro de visión. costas, tengo una visión en toda esa calle de mucha gente que levantaba sus manos en diferentes idiomas. e aí eu tive uma visão de muitas pessoas naquela rua que levantavam as suas mãos em diferentes idiomas. Y me decían, ayúdenme, ayúdenme, E eles ayúdenme. começavam a falar, me ajude, me ajude, me ajude. Yo podía entender cada idioma en ese momento. E naquele momento eu consegui entender todos aqueles idiomas. Pero cuando yo reaccioné y dije, ¿qué está pasando? E quando eu consegui reagir, falei, o que tá acontecendo? Se desapareció todo y solo estaba la bicicleta. Tudo desapareceu e tava só a bicicleta. Me fui para mi casa, Voltei pra casa, pero al ratico vine donde el pastor mas muito rápido, né, eu fui encontrar o pastor. y le conté al pastor lo que me había pasado. Eu contei então pro pastor o que tinha acontecido comigo Y él me dijo, ¿cuántos días lleva ayunando? e ele perguntou, quantos dias você tá jejuando? Y no, llevo 4 días E ayunando. eu disse, não, eu tô 4 dias jejuando. Él me dijo, eso es hambre, mijo. Ele disse, não, isso é fome, meu amigo. Entonces, a partir de ahí, ya yo empiezo a ver otra situación en mi vida. E aí, a partir desse momento, eu começo a ver outra situação na minha vida. Yo sigo mi vida de ayuno, iglesia, porque pues era lo que yo estaba aprendiendo a hacer. Então, eu segui minha vida, fazendo jejum, indo pra igreja, porque era o que eu tava aprendendo a fazer. Y en un momento de oración, E então, no momento desses de oração, llorándole al Señor, Señor, ¿qué Llorando voy al a hacer, Señor. Señor? perguntando o que eu vou fazer, Senhor. El Señor me muestra ese lugar O Senhor vai e me mostra este lugar, de donde yo había predicado que estaba bien trabado. aonde eu tinha pregado, onde eu tava bem alto, né, bem tonto. Entonces me muestra ese lugar y me dice, yo te llamé. Ele me mostra esse lugar, aquele açougue, né, e fala, olha, eu já te chamei. Ahí Dios me hizo el primer llamado para el campo Ali misionero, foi onde o Senhor me deu o primeiro chamado para o campo missionário, estando yo drogado. onde eu tava drogado. Pude entender en esse momento. Lá, naquele momento, eu pude então entender. Entonces, hasta ahí llega lo que es mi llamado dentro de la iglesia. Então, é esse o meu chamado dentro da igreja. Uau. E como é que foi seu contato com o campo missionário, com a igreja perseguida, né? Como é que começou esse seu contato? Eu sei que você trabalhou também com tribos indígenas. Bueno, todo comienza desde ahí de la iglesia. Então, tudo começa a partir deste lugar, da igreja. Un día llegó un pastor a la iglesia Um dia chegou um pastor nessa igreja y traía 2 formularios. e ele tinha 2 formulários com ele. Entonces le dijo al amigo mío, Então, ele disse a um amigo meu, mire, tengo 2 formularios para ir a estudiar a una escuela de misiones. olha, eu tenho 2 formulários aqui para irem estudar numa escola de missões. Entonces él me trae el formulario Então, ele me trouxe o formulário. y me dijo, Wunfen, vamos a llenar este formulario y vamos a estudiar misiones. Então, ele disse, Wanfen, vamos preencher esse formulário e ir para estudar missões. Entonces yo le dije, ¿y cuáles son los requisitos para uno no ingresar? E eu perguntei então para ele, qual que é o requisito para alguém não conseguir entrar? Dijo, los requisitos que para uno no ingresar es que no tenga el bachillerato y que haya tenido problemas con las drogas. Então, os requisitos para alguém não conseguir ingressar é que ele não tenha o bacharelato, né, que é uma formação, e não tenha problema com as drogas. Yo le dije, usted sabe que yo los cumplo, eso no es para mí. Então, você sabe que eu cumpro isso. Eu não tenho nenhum estudo e eu tive problema com drogas, então não é para mim. Entonces él me insistió, vamos, llénelo como pueda. Então, ele começou, vamos, preencha da forma que você conseguir. Entonces hablamos con el pastor. Então, a gente começou a conversar com o pastor. Le contamos que queríamos
ir a estudiar misiones. Então a gente contou para ele que a gente queria ir estudar missões. Él se puso muy contento. E ele ficou muito feliz. Y esa fue una de las partes que dije yo, voy a llenarlo. E isso fez com que eu decidisse então preencher esse formulário. Yo empecé a llenar el formulario, Eu comecei a preencher esse formulário, pero donde habían preguntas para argumentar, mas existiam perguntas onde eles poderiam argumentar. no argumentaba nada. Eu não argumentava nada. Solo donde decía, haga una X si usted es esto, haga una X si usted es. Nas questões então abertas, perguntas abertas, eu não escrevia nada. Eu só preenchi as partes que eram para marcar X. Eso fue todo. Al principio del formulario se pedía que diera la información de la iglesia y el nombre del pastor. Então, no começo ali do formulário, eu pedi, olha, dê a informação da sua igreja e o nome do seu pastor. Entonces yo busqué un folleto de la iglesia E aí eu procurei um folheto da igreja y transcribí la dirección de la iglesia, el nombre del pastor e aí eu copiei o endereço da igreja, o nome do pastor. y dentro del formulario había otro requisito E aí lá dentro do formulário tinha outro requisito. y era que teníamos que conseguir 10 personas que nos aportaran 15,000 pesos mensuales. E aí, dentro disso, a gente precisava levantar 10 pessoas que ofertassem 15 mil pesos mensais, dá mais ou menos uns 12. Entonces yo le dije al Señor, yo voy a anotar el nombre de 10 personas, Então ele disse, Senhor, eu vou anotar o nome de 10 pessoas. pero si una de estas me dice que no, Mas se qualquer uma doy dessas por disser enterado que que esto no es não, para mí. eu vou entender que isso não é para mim. Y anoté como pude el nombre de 10 personas. E aí eu, do jeito que eu pude, anotei o nome de 10 pessoas. Y me fui a buscarlas. E eu fui buscar essas Eran pessoas. de la iglesia. Eram pessoas da igreja. Llegué donde la primera y me dijo que sí. E aí, na primeira que eu cheguei, ela disse sim. Entonces cogí y la rayé. E aí eu La tiquei. A segunda primeira igual, foi. la tercera igual. E eu fui só dando check, né? A primeira foi, a segunda foi, a terceira foi. Y luego me encontré con el pastor que había llevado los formularios. E aí eu encontrei com um pastor que levou os formulários pra lá. Y él me dijo, hijito, ¿qué está haciendo? E ele me perguntou, filho, o que você tá fazendo? Yo le dije, como me está preguntando, le voy a decir. Eu falei, olha, como você tá perguntando, eu vou dizer. Tengo aquí el nombre de 10 personas para ir a para que me apoyen para ir a la escuela Olha, misionera. eu tenho aqui o nome de 10 pessoas que vão me apoiar pra eu ir nessa escola missionária. Y él me dijo, borre las 3 que siguen, que yo le doy lo de las 3. E aí ele disse, risca essas outras 3 que precisam, porque eu vou dar o dinheiro dessas 3. Entonces me fui a las otras 4 y todos me dijeron que sí. Então eu fui nas outras 4, né? E todas elas disseram que sim. Y luego faltaban 4, porque ya iban 6. Las otras 4 me dijeron que sí también. Sim. Então ele tinha as 3 primeiras pessoas da lista, ofertaram e falaram que ia contribuir com ele. E aí ele encontrou o pastor que falou, olha, eu dou mais o equivalente a 3 pessoas. E aí ele ofertou por 3 pessoas e as outras 4 se comprometeram também a estar ajudando ele. Y entonces yo dije, bueno, es la voluntad de Dios. E aí eu disse, tá bom, tô vendo que é a vontade de Deus. Yo no sabía en qué problema me estaba metiendo, E eu não fazia ideia de em que problema eu tava me metendo. porque era ir a hacer una carrera técnica Porque eu ia fazer agora uma carreira técnica sin tener nada de estudio. sem ter nenhum tipo de estudo. Entonces, llegamos a la escuela en enero E aí nós chegamos nessa escola missionária em janeiro. y nos recibieron bien. Eles nos receberam muito bem. Habíamos 19 personas, A gente tinha 19 pessoas na escola, incluyendo la que hoy en día es mi esposa. incluindo a mulher que hoje em dia é minha esposa. Entonces, llegamos, hicieron un círculo todos ahí. E aí nós chegamos, todo mundo formou um círculo. El compañero mío, el amigo mío de la iglesia, estaba aquí sentado y E aí esse amigo tava, meu amigo da igreja que foi comigo, né, estava sentado do meu lado. entonces todos empezaron a hablar y el primero que empezó fue mi compañero. E aí todo mundo tinha que falar. E meu companheiro, né, meu amigo, foi o primeiro a falar. Y todos eran casi profesionales. E todo mundo parecia muito profissional. Los únicos eran mi esposa, Os únicos que não eram era E- a minha esposa, solo tenía el bachillerato, que tinha somente o bacharel, né? y el muchacho que estaba conmigo en la iglesia, E o menino que estava comigo da igreja. y yo que no tenía nada. E eu que não tinha nenhum tipo de estudo. Cuando todos hablaron y llegaron a donde yo estaba, E aí, quando todo mundo falou, chegou a minha vez de falar. yo les dije, yo no tengo nada. Ele falou: olha, eu não tenho nada. Y ahí se acabó la conversación de E aí todos. acabou a conversa. Y empezó mi locura dentro de la escuela, E começou a minha loucura dentro daquela escola. porque yo no entendía nada de lo que decía el profesor. Porque eu não entendia nada do que o professor. Bregaba a tomar apuntes, pero no podía. Eu tentava tomar algumas anotações do que o professor falava, mas eu não conseguia.
lo que poco escribía se entendía, pero no muy bien. As poucas coisas que eu conseguia escrever sobre o que o professor falava, dava para entender, mas não muito bem. Porque aparte de que yo no podía tomar un dictado de lo que él estaba escribiendo, Porque, como eu não podia transcrever o que o professor estava falando, la ortografía era pésima. a minha caligrafia era péssima. Pero yo me iba a orar a una piedra grande que había Mas aí eu ia e orava numa pedra grande que tinha lá. y le decía al Señor, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? E aí eu perguntava pro Senhor, Senhor, por que você me trouxe aqui? ¿Para caer en vergüenza de todos ellos? Para ser envergonhado diante de todas essas pessoas? Nunca le dije al Señor, me voy, Eu nunca disse pro Senhor assim, olha, eu tô indo embora. porque creo siempre que donde Dios nos lleva es por algo. Porque eu acredito que sempre que o Senhor nos leva a algum lugar é por algum motivo. Entonces yo le lloraba mucho al Señor. 3 de la mañana me iba a la piedra a llorar. Então eu chorava muito na presença de Deus. Toda vez, às 3 da manhã, eu ia pra pedra e ficava lá chorando. Yo era delgadito Eu era muito magrinho. y yo salíamos de descanso y yo me iba para la piedra. Yo no comía nada de descanso. Então eu saía pro momento de descanso e eu não comia nada, eu ia direto pra pedra. Y había una compañera que ella me ayudaba mucho. E tinha uma colega que ela me ajudava muito. Ella en el salón me decía delante de todos, Wonfen, ¿usted qué está haciendo aquí? E ela lá no salão, na frente de todo mundo, ficava perguntando pra mim: Wanfen, o que você tá fazendo aqui? Usted no sabe leer, Você não sabe ler, no sabe escribir. você não sabe ¿Qué hace escrever. aquí? O que você tá fazendo aqui? Yo a ella no le decía nada, E eu não conseguia responder nada pra ela. pero iba y me arrodillaba en la piedra Mas eu ia e me ajoelhava naquela pedra. y le decía, Señor, ella tiene la razón. Eu dizia, Senhor, ela tem razão. Yo no sé leer ni escribir. Eu não sei ler nem escrever. Y así pasaron 3 meses. E assim se passaram 3 meses. Un día estando arrodillado en esa piedra, Um dia, quando eu tava ajoelhado nessa pedra, sentí una mano en mi espalda senti uma mão nas minhas costas. y una voz que me dijo, E uma voz que me disse: tranquilo, hijo, Fica tranquilo, filho. no se preocupe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Não se preocupe porque o princípio da sabedoria é o temor a Jeová. Eso lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Isso diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. De ahí en adelante yo no volví a llorar por ese tema. E aí, daí em diante, eu nunca voltei a chorar por causa desse tema. Empecé a entender muchas cosas, Eu comecei a entender muitas coisas, pero también empezamos una relación con mi esposa. mas também eu comecei a me relacionar com a minha esposa. Ya nos hicimos mucho más amigos A gente começou a ficar muito amigo. y ya empezamos a enamorarnos. E começamos a nos apaixonar um pelo outro. Entonces ella me ayudaba mucho, Isso já estava me ajudando muito. pero ella estaba haciendo el tercer semestre Mas ela já estava no 3º semestre. y yo apenas empezaba a E hacer eu el estava primero. começando a fazer o primeiro. Y cuando terminaba ella el tercer semestre tenía que irse a una comunidad. E aí, quando eu terminava o 3º semestre, chegava o prático onde você precisava ir para uma Y comunidade. eran 6 meses en esa comunidad. E você passava 6 meses nessa comunidade. Entonces yo tenía que empezar el segundo semestre solo. E aí eu ia ter que começar o 2º semestre sozinho. Pero antes de terminar el primer semestre, E aí, antes de terminar o 2º semestre, antes de terminar esse 1º semestre, los directivos de la escuela encontraron mi formulario. os diretores da escola foram encontrar o meu formulário. No estaba el presidente de la escuela ahí. Não estava o presidente da escola lá. Entonces, cuando encontraron el formulario, los de la junta, Então, na hora que o presidente, né, com o pessoal da junta, encontrou o meu formulário, eso fue como un lunes. isso foi uma segunda-feira. Entonces ellos decidieron que yo no podía seguir estudiando E eles falaram comigo, olha, você não vai poder continuar estudando porque aqui. no tenía ni siquiera una primaria ni haber terminado la secundaria. Então, porque você não terminou nem o fundamental, nem o médio. Entonces ellos decidieron, se va, el próximo viernes lo sacamos de aquí, E aí eles falavam pra mim, você vai ter que ir embora. porque todos los viernes salía uno para ir a la iglesia de donde uno era. Porque todas as quintas-feiras saía alguém pra ir pra igreja, né? E ele falou, olha, na quinta-feira você Y vai precisar ir regresaba el embora. domingo en la tarde. E ele voltava pelo domingo Pero pela ellos tarde. dijeron, este viernes le decimos que se lleve toda su maleta. E aí eles falaram, olha, essa quinta você precisa ir levar todas as suas coisas. El presidente de la escuela estaba en los Estados Unidos, O presidente da escola, nesse momento, estava lá nos Estados Unidos, não estava lá com a gente. pero ellos se lograron comunicar como el día miércoles tal vez con él. Mas eles conseguiram conversar com ele mais ou menos na quarta. Y le contaron lo que estaba pasando. E contaram tudo que estava acontecendo. Y él dijo, no lo vayan a sacar hasta que yo no llegue. E eu disse, olha, vocês não vão tirar... Ele disse, né? Vocês não vão tirar ele da escola até que eu chegue. Y así fue, 2 semanas tal vez más tarde, E aí, isso foi 2 semanas nessa situação. hicieron una reunión extraordinaria Eles fizeram uma reunião extraordinária. con todos los directivos y profesores de Com la toda escuela. a parte de diretoria, os professores da escola. La reunión la hicieron donde hoy en día es las instalaciones
reuniones de puertas abiertas. E a reunião eles fizeram onde hoje em dia é a instalação do Portas Abertas. Cuando ellos dijeron, vamos para, allá se llama Visión Agape, vamos para Visión Agape porque vamos a hacer una reunión allá. Então, quando eles disseram, olha, vamos para a Visão Ágape, que é o nome de lá, eles falaram, vamos lá e vamos fazer uma reunião naquele Y lugar. para mí fue curioso porque en el bus donde íbamos solo iban profesores, directivos y yo. E para mim foi algo curioso, porque nesse ônibus só iam professores, diretores e eu no meio de todo mundo. Y yo dije, uy, me van a subir de cargo. E ele falou, ó, quem sabe hoje vamos subir de carro. Claro, yo iba con todos ellos. É, porque eu tava indo com todas essas pessoas importantes. Cuando llegamos allá, el director toma la palabra E quando nós chegamos lá, o diretor pegou a palavra para falar. y dijo, los hemos reunido acá porque hemos encontrado el formulario de OneFem. E ele disse, olha, a gente se reuniu aqui porque a gente encontrou o formulário de Monfen. La esposa de él era la secretaria. E a sua esposa era secretária. Entonces ella abrió el formulario Então ela foi, abriu o formulário. y dice, ese formulario no dice nada. Ele disse, olha, esse formulário não fala nada. Solamente tiene cosas muy mínimas. Fala que tem algumas coisas mínimas, Pero dice que usted ha tenido problemas con las drogas mas tá falando aqui, ó, você já teve problema com drogas. y usted no tiene ni siquiera la primaria. E você não tem nem sequer o ensino fundamental. Entonces el director empezó a preguntarle a todos los profesores, E aí esse professor começou a perguntar para todos aqueles diretores. ¿cómo es OneFem en el rendimiento académico? Como que tá o Monfen nos rendimentos acadêmicos? Y todos acordaron lo mismo. E todo mundo concordou com a mesma coisa. Tiene muy mala ortografía, Tem uma ortografia muito ruim. pero sabe lo que está haciendo. Mas ele sabe o que tá fazendo. Las notas que toma es de acuerdo a lo que se necesita saber del tema. As anotações que ele faz é o que ele realmente precisa saber sobre aquele assunto. Entonces le preguntaron al coordinador de disciplina. E aí eles perguntaram pro coordenador da disciplina. No tenemos ningún problema de Olha, a gente não tem nenhum problema com eles. Se levanta a las 3 de la mañana a orar. Ele acorda todos os dias às 3 da manhã para orar. Nosotros teníamos otro coordinador que era trabajo técnico. A gente tinha outro coordenador que cuidava da parte do trabalho técnico. Era el que enseñaba la parte de agricultura. Ele que ensinava pra gente a parte de agricultura. Entonces le preguntaban a él, ¿cómo es él? E ele perguntou pra ele, olha, como que é o No, Monfen? es el primero que coge la herramienta para ir a trabajar. Ele falou, não, esse daí é o primeiro que pega a ferramenta pra ir lá trabalhar. Entonces, ninguno dijo cosas malas de Então, mí. ninguém falou nada ruim sobre ele. Entonces el director dijo, si Dios no lo ha sacado de aquí, nosotros ahí- no tenemos por qué sacarlo. E esse diretor virou e fala, olha, se ninguém tirou ele daqui, se Deus não tirou ele daqui, quem somos nós pra tirar? Y me dejaron en la escuela. E aí eles deixaram o Monfen ficar na escola de missões. La condición era que yo tenía que terminar mi primaria A condição, então, era que ele precisava terminar o primário y luego mi secundaria. e logo ele precisava terminar o secundário, né? O fundamental e o médio. Entonces el coordinador de disciplina de la escuela, Então, o coordenador das disciplinas da escola, él había sido rector de un colegio ele tinha sido reitor de um colégio. y me dijo, vaya a su pueblo, Ele disse, olha, vai ao seu povoado, va a un colegio vai até um colégio y le dice al rector de ese colegio e diz pro reitor desse colégio que usted quiere validar la primaria. que você quer validar o ensino fundamental. Entonces yo me fui para el colegio. Então, eu fui até esse colégio, Me dieron permiso un día antes de la salida que teníamos siempre. me deram permissão para sair um dia antes do dia que a gente poderia sair. Y cuando yo llego y le cuento al director de ese colegio lo que yo quería E hacer, aí, quando eu cheguei lá e contei pro diretor da escola, do colégio, o que eu queria fazer, entonces él me dijo, venga dentro de 8 días para darle todo lo que se necesita. ele disse para mim, olha, vem daqui a 8 dias pra gente fazer tudo que precisa ser feito. Y a los 8 días estuve yo muy temprano ahí, 7 de la mañana estaba en el E colegio. aí, passou esses 8 dias, eu fui muito cedo pra lá. Y él me entregó 4 hojas con 180 preguntas. E aí ele me entregou 4 folhas com 180 perguntas. Me dijo, responde estas preguntas y si las responde todas bien, pasas el año. E aí ele disse, olha, você precisa responder todas essas perguntas. Se você responder tudo certinho, a gente consegue passar você de ano. Yo llegué a las 7 de la mañana y salí a las 5 de la tarde. Eu cheguei 7 horas da manhã e saí 5 horas da tarde de lá. Entregué todo y me fui. Eu entreguei tudo e fui embora. Entonces él me dijo, venga dentro de 15 días. E ele falou pra mim, olha, você volta aqui em 15 dias. Entonces yo regresé a los 15 días. E aí passou os 15 dias e eu voltei para colégio. Él me ha dicho que llegara un viernes. E aí ele falou pra gente que a gente chegasse numa quinta. Entonces yo llegué el viernes 7 de la mañana. E aí eu cheguei lá quinta-feira, 7 da manhã. Y todos los estudiantes entraban y entraban y entraban al colegio. E aí todos os estudantes estavam entrando pra dentro do colégio. Yo estaba en portería esperando a ver qué iba a pasar. E aí eu tava lá na portaria esperando o que ia acontecer. Cuando de repente él entró
a su oficina. Quando, de repente, ele foi, entrou dentro do seu escritório, Llevaba un paquetico en la mano, una bolsita con algo en la mano. e aí ele levava uma sacolinha, né, um pacotinho com alguma coisa na mão. Entonces, cuando yo lo vi entrar, fui y le dije a la secretaria, haga el favor y dígale al director que yo ya estoy aquí. E aí, quando ele chegou, eu falei pra secretária, olha, faz um favor pra mim, fala pro diretor que eu já cheguei. Y él le dijo, dígale que yo lo llamo. E aí ele falou assim, olha, pode deixar que eu vou chamar ele. Y yo cruzaba mis manos y esperaba que él me llamara. Eu cruzava as mãos esperando que ele me chamasse. Cuando al rato me dijo que entrara. Quando, depois de um tempo, ele falou, pode entrar. En Colombia hay unos ponquecitos que le llamamos chocorramos. Em Colômbia, Unos ponqués, unas Ah, torticas. em Colômbia tem uns bolinhos que a gente chama de chocoramo. Entonces, él traía dos en su paquetico. E aí ele trazia 2 desses na sua sacolinha. Y cogió una vela E tinha uma vela. y la puso en la mitad de uno de los Ele chocorramos. pegou, pôs no meio desse bolinho Y prendió la vela. e acendeu a vela. Y me dijo, felicitaciones, E ele disse, felicidades, has pasado tu primaria. parabéns, você passou. Y me entregó un cartón. E ele entregou pra mim um cartão. Y listo, con eso me fui a la escuela E misionera. aí, terminando tudo isso, eu fui pra escola missionária. Y les dije, ya terminé mi primaria. E ele falou, ó, já terminei a primária. Entonces me dijeron, ahora tiene que empezar a estudiar la secundaria. E ele disse, ó, agora vocês precisam começar a estudar a secundária, o ensino médio. Entonces yo empecé a estudiar los sábados, E aí eu comecei a estudar durante os sábados. pero no podía hacerlo Mas eu não conseguia fazer. porque ya era muy dura la carga académica de la escuela y del colegio. Porque a carga acadêmica da escola e do colégio já era muito intensa. Entonces reuní al director y le dije, yo no puedo hacer las dos cosas a la E vez. aí eu me reuni com esse diretor e falei, olha, eu não tô conseguindo fazer essas duas coisas. Entonces él me dijo, ¿qué quiere hacer? E aí ele falou comigo, Eu o lhe dije, que, eu que você quero quer ser- fazer? Yo quiero seguir estudiando la escuela misionera. Ele falou, olha, eu quero seguir com a escola missionária. Él me dijo, pero si usted se gradúa, no le podemos dar un cartón. Ele falou, olha, mas se você se graduar, a gente não vai poder te dar um certificado. Entonces yo le dije, no, no importa, el cartón no importa. Ele falou, não, não importa, eu não preciso de um Yo certificado. solo quiero aprender Eu só preciso aprender. a predicar la palabra. Preciso aprender a pregar a palavra. Y de esta manera terminé mi escuela misionera. E foi dessa maneira que eu finalizei minha escola missionária. Nunca perdí una materia. Eu nunca perdi nenhuma matéria. Muchas las pasé así, Muitas eu passei raspando, raspándolas. Pero de los profesionales que habían, mas os profissionais que tinham repitieron materias. repetiram matérias. Ahí tengo a mi esposa que es testigo. Aí tá minha esposa aqui, pode testemunhar sobre isso. E a sua esposa, eles estavam me contando que na adolescência ela também já trabalhava entregando Bíblias, né? Sí. Mi esposa es, creo que una de las mujeres más maravillosas que hay. A minha esposa, eu acredito que ela é uma das mulheres mais maravilhosas que existem. Ella desde muy chiquitica Ela, anhelaba desde servirle muito a Dios. pequenininha, já desejava muito servir ao Senhor. Ella desde los tal vez 8 años ya le dijo a sus papás, yo quiero ser misionera. Ela, desde os 8 anos, já falava Uau. para seus pais, olha, eu quero ser missionária. Tal vez sin saber qué era todo eso, Talvez sem nem saber o que era isso. pero tenía eso en su corazón. Mas ela tinha isso dentro do seu coração. Porque el pastor de la iglesia donde ella se congregaba, Porque o pastor da igreja onde ela congregava, él traía misioneros cada 15 días a la iglesia. ele trazia missionários de 15 em 15 dias na igreja. Y ella estaba detrás de todos ellos preguntándoles cómo era la vida misionera, qué era lo que hacían. E aí ela ficava atrás desses missionários perguntando, como que é a vida missionária? Então, tinha O que vocês fazem? Tenía ese deseo de servir a Dios. Então ela tinha esse desejo de servir a Deus. Y ellos viven ahí en el mismo pueblo donde hoy en día es Puertas Abiertas. E aí eles viviam nesse mesmo povoado onde hoje em dia é o Portas Abertas. Así que mi suegro iba a todas las capacitaciones que hacía Puertas Abiertas. E aí dessa forma meu sogro ia em todas as capacitações que o Portas Abertas promovia naquela região. Entonces ellos regalaban Biblias E o pessoal de Portas Abertas dava bíblias pro sogro y mi dele. suegro las llevaba a donde estaba la guerrilla. E o sogro levava essas bíblias até onde estava a guerrilha. Entonces iba con mi esposa siempre E então ele ia sempre com a esposa. y cada vez que llegaba a ese lugar ya entregaban las Biblias y se devolvían. E cada vez que chegávamos nesse lugar, eles entregavam as bíblias e voltavam. Pasaban por el retén de la guerrilla y normal. Passavam pelo retém, né, que é a blitz que a guerrilha fazia, e normal, não Pero acontecia un nada. día la guerrilla se dio cuenta que ellos llevaban Biblias allá, Mas aí chegou um momento que a guerrilha percebeu que eles estavam levando bíblias lá pra dentro. pero solo identificaron fue a mi suegro. Mas eles só conseguiram identificar o sogro. Entonces le prohibieron a mi suegro volver a llevar Biblias allá.
Então, proibiram o sogro de voltar a ficar levando Bíblias para aquela região. Entonces mi suegro le dijo a mi esposa. Então, o sogro falou para a esposa dele. Ella era una adolescente, 12, 13 añitos tenía. Ela era uma adolescente de 12 a 13 anos, mais ou menos. Y mi suegro la mandaba con las Biblias para entregarlas. E aí, meu sogro começou a mandar ela com as Bíblias lá para a guerrilha para entregar. Y ella pasaba el retén de la guerrilla y llegaba allá. E ela passava por essa blitz da guerrilha e já chegava lá. Y esa tarea la hizo muchas veces. E aí, ela fez essa tarefa muitas vezes. Entonces, ese es el testimonio de cómo ella desde muy pequeña llevó Biblias a donde estaba E la aí, guerrilla. esse é o testemunho de como ela, desde muito pequena, levou Bíblias até onde a guerrilha já estava. Y cómo Puertas Abiertas empezó a influenciar ahí. E como Portas Abertas começou a influenciar desde tão cedo, né? Aunque no conocíamos muy bien del trabajo ni estaban ellos involucrados con Puertas Abiertas Mesmo, como tal. mesmo que naquele momento a gente ainda não conhecesse tanto do trabalho ou nem estivéssemos envolvidos com o que o Portas Abertas estava fazendo. Pero ahí estaban ellos influenciando. Mas lá estavam eles nos E influenciando. como que é o trabalho de evangelização com os guerrilheiros? Você já teve a oportunidade de pregar e compartilhar com eles? Sí, resulta que nosotros nos casamos con mi esposa. O que acontece é que eu então casei com a minha esposa Nosotros nos casamos un 18 de julio num dia 18 de julho. y para el 3 de agosto ya todos tenían que estar dentro del campo misionero. E aí, no dia 3 de agosto, todo mundo da escola de missões já tinha que estar no campo missionário. Y ya todos los estudiantes se habían ido. E todos os estudantes já tinham ido embora. Los únicos éramos nosotros Os únicos que tinham era eu e a minha esposa. y no teníamos plata para irnos. E a gente não tinha dinheiro, né, pra ir pro campo. Entonces, el día 27 llegó el director de la escuela E aí, no dia 27, chegou o diretor da escola. y nos dijo, si ustedes no consiguen para irse de aquí al 3 de agosto, E aí, ele falou assim pra mim: olha, se vocês não conseguem dinheiro pra ir embora daqui até o dia 3 de agosto, damos por enterado que ustedes no tienen un llamado. a gente vai entender que vocês não têm o chamado missionário. Pueden hacer su vida como familia. Vocês podem seguir a sua vida como família, Entonces nosotros nos arrodillamos ante el Señor, mas aí nós nos ajoelhamos perante o Senhor, levantamos nuestras manos al cielo levantamos as nossas mãos pro céu y le dijimos, Señor, gracias por habernos capacitado. e falamos com Deus: muito obrigado, Senhor, por nos ter capacitado. Pero si usted quiere que vayamos al campo, Mas se você quer que nós vamos até o campo, provea lo necesario para ir. você pode levantar provisões para o que for necessário de provisão para que a gente vá para o campo. Y empezamos un ayuno de 3 días, E aí nós começamos um jejum de 3 dias, agradeciéndole al Señor nada más. apenas agradecendo ao Senhor e nada mais. Y ya el último día del ayuno E no último dia de jejum, eran como las 3 de la tarde. era mais ou menos 3 horas da tarde. Cuando allá en la puerta de la escuela, Quando lá na porta da escola, esa era una finca, allá lejos de la ciudad. era uma fazenda longe da cidade. Entonces en la puerta ya empezó venía una camioneta blanca E aí lá na porta da escola começou a chegar uma caminhonete branca. y pitaba pipi, E pipi. começava a buzinar: bibi, bibi. Entonces yo fui corriendo a abrir la puerta. E aí eu fui correndo para abrir essa porta. Cuando abro la puerta, veo un señor calvito, gordito y bajito. Quando eu abro a porta, então eu me dou de cara, né, com o senhor calvinho, baixinho e gordinho, Y él entró en la camioneta hasta el parqueadero. que entrou com a caminhonete até o estacionamento. Y yo corrí a saludarlo. E aí eu saí correndo para cumprimentar ele. Y él dijo, ¿dónde están los misioneros que van para el campo? E aí ele perguntou: onde estão os missionários que vão pro campo? Y yo miré para el lado y lado y los únicos éramos nosotros. E aí eu olhei pro lado, só tinha eu e minha esposa. Entonces le dije, somos nosotros. Aí eu disse: somos nós. Mi esposa está allá arriba. Minha esposa tá lá em cima. Llámela porque tengo una noticia para Ele disse: usted. chame ela, porque eu tenho uma notícia para vocês. Entonces cuando mi esposa llegó, Então, quando a minha esposa chegou, él se identificó como un funcionario de Puertas Abiertas. ele se identificou como funcionário de do Portas Abertas. Y dijo, aquí tengo 700,000 pesos para ustedes. E ele disse: olha, eu tenho aqui 700 mil pesos para vocês. Y 150 Biblias para que ustedes lleven al campo. E 150 Bíblias para que vocês levem para o campo. Pero la única condición con estas Biblias Mas a única condição que eu tenho para essas Bíblias es que ustedes se las entreguen solo a los grupos armados. é que vocês entreguem elas somente para os grupos armados. Esto no se lo pueden entregar a ninguna persona que no tenga un arma. Vocês não podem entregar ela para nenhuma pessoa que não tem uma arma. Y ahí vimos nosotros la entrada al campo. E aí nós nos vimos na porta de entrada para o campo missionário. Tampoco teníamos muy buen conocimiento de Puertas Abiertas. A gente nem conhecia tanto ainda do Portas Solo lo Abertas. que ellos nos habían dado y ya. Somente o que eles tinham nos dado essas coisas e só. Entonces llegamos al campo. Então nós chegamos lá no campo, Pero el lugar de donde estaba la comunidad
Mas lá no lugar onde estava aquela comunidade que a eso gente ia era un servir, corredor de la guerrilla. era um corredor da guerrilha. Por ahí ellos pasaban para llevar toda la droga y sacarla al mar Pacífico. Daquele lugar, eles passavam para escoar a droga até o Mar Pacífico. Y eso lo hacían continuamente. E eles faziam isso continuamente. Entonces les entregamos la Biblia a cada uno. E a gente então começou a entregar essa Bíblia para cada um dos guerrilheiros. Y de esa manera pudimos nosotros tener primer contacto con ellos. E aí foi quando nós conseguimos ter o primeiro contato com eles. Luego, tal vez como al año ya estar ahí, E aí, depois, mais ou menos um ano que nós já estávamos nesse lugar, entonces vino un guerrillero então chegou um guerrilheiro. y me llamó, Wonfen, venga, que necesito hablar con usted. E me chamou, Wonfen, vem cá que eu preciso conversar com você. Entonces, allá todas las casas son casas sobre pilotes. E aí, todas as casas lá são casas em cima de palafitas. Entonces, yo bajé la escalera. E aí eu desci das escadas, Mi esposa quedó aquí arriba. minha esposa ficou ali em cima, Y el guerrillero me dijo, pastor, e aí o guerrilheiro olhou para mim e falou, pastor, necesitamos que usted trabaje con nosotros. nós precisamos que você trabalhe com a gente. Yo le dije, yo con ustedes no trabajo porque yo le obedezco a Dios. E eu falei, olha, com vocês eu não vou trabalhar, porque eu obedeço ao Senhor. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y ustedes no la hacen. Nós fazemos a vontade de Deus e vocês não fazem. Y él empezó a decirme todo lo que éramos nosotros. E aí ele começou a falar tudo sobre a nossa vida. Conocía toda la familia de mi esposa. Ele conhecia a família inteira da minha esposa. Conocía sus tíos, en qué profesión tenían sus Ele tíos. conhecia os tios dela, a profissão que os tios dela tinham. Mi vida y mi familia toda la conocían. Ele conhecia a minha vida inteira, toda a minha família. Y aún sabían cuánto recibíamos nosotros en nuestra cuenta E bancaria. sabia até mesmo quanto a gente recebia na nossa conta bancária. Y sabían que no teníamos nada. E sabia que a gente não tinha dinheiro nenhum. Entonces él me dijo, usted tiene que trabajar con nosotros. Então ele falou, olha, você precisa trabalhar com a gente. Yo le dije, no señor, yo con Ele ustedes no disse, trabajo. não senhor, com vocês eu não trabalho. Entonces él me puso la mano en el hombro y me Y ahí- dijo, tranquilo pastor, no se preocupe. E aí ele pôs a mão no meu ombro e disse, tranquilo, pastor, não Vea, fica el pastor preocupado. que vive al lado de allá, Sabe o pastor que vive do lado de lá? él trabaja con nosotros. Ele trabalha com a gente. El que vive al lado de allá O que vive do outro lado de también lá trabaja con nosotros. também trabalha com a Y el que gente. vive allá en el otro lado también trabaja con E o que nosotros. vive lá do outro lado também trabalha com a gente. Entonces yo le dije, viéndolo a los ojos, ellos no son pastores. Então eu olhei bem nos fundos dos olhos deles e disse, olha, eles não são pastores. Ellos son personas asalariados. Eles são pessoas assalariadas, são Ellos están funcionários. buscando un presupuesto para sostener su familia. Eles estão somente buscando dinheiro, recursos para sustentar sua família. Y en ustedes lo encontraron. E encontraram em vocês isso. Pero nosotros vinimos a predicar la palabra. Mas nós viemos para cá para pregar a palavra. Y él me insistía, ustedes tienen que trabajar conmigo. E ele começava a insistir, você precisa trabalhar com a gente, vocês precisam trabalhar com a gente. Entonces yo le dije, mire, yo con ustedes no trabajo, yo los conozco desde cuando yo era muy niño. E aí eu falei, olha, eu não trabalho com vocês, eu conheço vocês desde que eu era muito criança. Donde nosotros vivíamos habían campesinos. Onde nós vivíamos, existiam camponeses, agricultores. Y ellos hacían, tenían su cosecha. E eles tinham as suas plantações. Y sucedía que cuando ya habían recogido su cosecha para venderla, E acontecia que quando eles já tinham colhido as plantações, ustedes tumbaban los puentes vocês iam e tombavam as pontes da região. y estas personas perdían toda su cosecha. E acontecia que essas pessoas perdiam a colheita deles. ¿Cómo cree que yo voy a trabajar con ustedes? Como você acha que eu vou trabalhar com vocês? Si en el pueblo donde nosotros vivíamos Se lá no povoado onde nós vivíamos, había un vecino cerca de la casa de nosotros tinha um vizinho do lado da nossa y él casa, tenía una casa muy bonita de 2 pisos e ele tinha uma casa muito bonita de 2 andares, y él tomó la decisión de venderla para comprarse un camión e ele tomou a decisão de vender essa casa para comprar um caminhão. y así poder sacar madera y luego volver a comprar su casa. E dessa forma, tirar madeira para vender e de novo comprar a sua casa que ele tinha vendido. Y él llevaba casi 15 días trabajando con su carro. E ele já estava 15 dias trabalhando com o carro Y dele. un día pasó por un retén de donde ustedes E um estaban. dia passou por um retém, uma blitz, onde vocês estavam, Y ustedes estaban pintando los carros con las letras FAR, FAR, FAR. e vocês estavam pintando os carros com a sigla FARC, FARC, FARC. Y él no quiso dejar pintar su carro porque estaba muy nuevo. E ele não quis deixar vocês pintar o carro dele porque estava muito errado e é um carro novo. Y ustedes le prendieron candela al carro. E vocês incendiaram o carro dele. ¿Cómo quieren que yo trabaje con ustedes? Como você quer que eu trabalhe com vocês? Yo no voy a trabajar con Eu ustedes. não vou trabalhar com Yo vocês. predico la palabra de Eu Dios. sou um pregador da palavra de Entonces Deus. él se quedó mirándome a los ojos E ele ficou lá olhando nos meus olhos. y me dijo, si yo fuera otro guerrillero, E ele falou, olha, se eu fosse outro guerrilheiro, ya lo hubiera matado. eu já tinha te matado. Yo le dije, pero ¿por qué me va a matar? E eu perguntei, por que você ia me matar?
¿por qué me quiere obligar a trabajar con usted? Por que você tá querendo me obrigar a trabalhar com vocês? ¿Usted no ve que si yo trabajo con usted de esa manera voy a ser un peligro para su Você não organización? percebe que se eu começar a trabalhar com vocês, eu vou ser um perigo para a organização de vocês? Así como le recibo plata a usted, le puedo recibir plata a otro grupo. Porque da mesma maneira, se eu começar a receber dinheiro de vocês, eu posso começar a receber de outro grupo. Y puedo decir dónde están E ustedes. posso contar para ele onde vocês estão escondidos. Mientras que si yo no tengo ningún contacto con ustedes, Agora, enquanto eu não estou tendo nenhum contato com vocês, yo no voy a trabajar ni con el de allá ni con el de allá. eu não vou trabalhar com a guerrilha daqui nem com a guerrilha de Entonces lá. él me dijo, tranquilo pastor, mañana hablamos. Ele falou, tranquilo, pastor, amanhã a gente conversa. Él se fue y yo subí la escalera para subir a la E casa. aí ele foi embora e eu subi as escadas para ir para minha casa. Y cuando llegué a donde estaba mi esposa, E aí quando eu cheguei lá onde minha esposa estava, las piernas me temblaban. minhas pernas tremiam muito. Mi esposa me cogió, me llevó al cuarto y oró por mí. E minha esposa me pegou, né, me segurou, me levou até o quarto e começou a orar por mim. Y al otro día llegó otra vez el guerrillero E no outro dia o guerrilheiro foi lá na minha casa de novo. y me dijo, Wonfen, venga que necesito hablar con usted. E disse, Wonfen, vem cá que eu preciso falar com você. Entonces mi esposa se quedó en el cuarto orando. E minha esposa ficou lá no quarto da casa orando enquanto isso. Pero él llegó con un semblante muy diferente, Mas aí ele chegou lá com um semblante muito diferente, sonriendo. rindo. Entonces me dijo, pastor, quiero contarle mi vida. E ele disse, pastor, eu quero contar pra você a minha vida. Entonces me dijo, cuando yo estaba, mi mamá es de la iglesia adventista Ele me disse, olha, minha mãe é da igreja adventista. y ella me llevaba a la iglesia cuando yo estaba pequeño. E ela me levava na igreja quando eu era pequeno. Y yo cogí mi Biblia y le dije, ahora sí le voy a dar con la Biblia. E aí eu fui lá, peguei minha Bíblia e falei, agora sim eu vou te confrontar com a Bíblia. Yo le dije, usted es un rebelde Eu disse, você é um rebelde. y si no se arrepiente se va a ir al E se infierno. você não se arrepende, você vai pro inferno. Y él se sonreía conmigo. E ele começava a rir comigo. Y yo, no, no pasa nada, pastor, tranquilo. Ele falou, não vai acontecer nada, pastor, tranquilo. Cada vez que él pasaba por la comunidad, Cada vez que ele passava lá na nossa comunidade, me contaba sus problemas ele começava a contar dos problemas dele pra mim. y me buscaba para que yo le diera un consejo. E me buscava para que eu desse conselhos pra ele. Entonces yo le decía a él, arrepiéntase, busque al Señor y sálgase de la E guerrilla. meu conselho era, se arrependa, saia da guerrilha e busque o Senhor. Entonces él me dijo, pastor, si yo me arrepiento, busco al Señor, me salgo de la guerrilla, me matan. E aí ele me falou, olha, pastor, se eu me arrependo, busco o Senhor e saio da guerrilha, eles vão me matar. Entonces yo le dije, vea, paisa, si usted acepta al Señor, se sale de la guerrilla y si lo matan, se va para el cielo. E eu falei, Paisa, que é a região que ele veio, se você sai da guerrilha, busca o Senhor e se arrepende, e eles te matam, você vai com Cristo ver no céu. Pero si usted no acepta al Señor y lo llegan a matar, usted se va al infierno. Agora, se você não aceita o Senhor e eles vão e matam você, você vai pro inferno. Entonces él me dijo, no, pastor, no pasa nada. Então é melhor. Ele falou, não, pastor, não dá nada não vai acontecer Tranquilo. nada. Tranquilo. Vea, yo voy a buscar de Dios cuando quede lisiado de la guerra. Olha, eu vou buscar de Deus quando eu ficar livre da guerra. Entonces yo le dije, paisa, pero ¿qué le hace pensar que le van a pegar un tiro en una pierna o en la columna y usted queda lisiado? E ele falou, Paisa, o que faz você pensar que eles vão te dar um tiro na perna, um tiro na coluna e você vai ser afastado da guerrilha? ¿Usted por qué no piensa que viene un helicóptero arriba, tira 3 bombas y boom, boom y bloom? Y todo Por se que acaba? você não imagina que vai vir um helicóptero por cima de você, vai soltar 3 bombas, bum, 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 e vai acabar com tudo? Y él dijo, no, pastor, eso no va a pasar. Ele falou, não, pastor, isso não vai acontecer. Esa fue la última vez que hablamos con él. Essa foi a última vez que nós conversamos com A ele. los 15 días más o menos de eso, 15 dias depois disso, mais ou menos, escuchamos 3 explosiones. Nós Boom, escutamos- boom y bloom. 3 explosões. Bum, bum, bum. Al otro día llegó la noticia a la comunidad. E aí, no outro dia, chegou a notícia para toda a comunidade. 19 guerrilleros mataron, 19 guerrilheiros foram mortos, incluyendo el paisa. incluindo esse Paisa. Ese ha sido el contacto que hemos tenido con la guerrilla. Esse foi o contato que nós tivemos direto com a guerrilha. Uau. Essa oportunidade, a última oportunidade. A última oportunidade. Nunca sabemos qual é. É Nunca assim. sabemos quando vai passar. Poxa, obrigado, pastor. Obrigado, pastor, por esse tempo aqui. Muitas graças, pastor, por este tempo acá. E por compartilhar com a gente. E por compartilhar conosco. E por todo o trabalho feito na Colômbia. Por todo o trabalho desarrollado em Colômbia. E eu queria até convidar todo mundo que está aqui nos ouvindo a poder se envolver com o trabalho que o Portas Abertas tem feito. Lógico, uma das formas é você se manter informado. Então eu quero deixar aqui os contatos, o site do Portas Abertas, para você saber o que está acontecendo em vários países perseguidos onde o Portas Abertas tem atuado. Mas também eu queria convidar você a participar investindo, ofertando. Se você oferta para o Portas Abertas, todos esses projetos têm sido desenvolvidos em países perseguidos na América Latina, mas por
todo mundo vão ser direcionados aos missionários espalhados por toda parte. Então eu queria deixar aqui para você, na descrição do vídeo, um link que você pudesse participar, ofertando, participar, orando, participar, se informando de tudo que está acontecendo, assim como está acontecendo na Colômbia, está acontecendo em várias nações, e que a gente possa ser apoio à igreja perseguida por todo mundo. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo, e eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, compartilha com várias pessoas para que mais e mais pessoas possam ter contato com a igreja perseguida. Lembrando que nós somos uma só igreja. A igreja do Brasil, que hoje é livre, com a igreja em vários lugares são perseguidas, nós somos uma só igreja, que você se torne intercessor desses nossos irmãos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!